gente, eu sou Tia Teia e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, lendo uma parte de um livro, que é esse livro aqui, ó. Minha especialidade é matar, tá, gente? Quero que vocês fiquem bem atentos nas palavras que eu vou ler para vocês. Vamos lá, vou começar, viu, gente? Sei que, assim como ocorre comigo, muita gente fica boquiaberta diante das afirmações ofensivas, desrespeitosas e completamente desconectadas da realidade deste senhor que agora se senta na cadeira presidencial. É alguém que não respeita a dignidade do cargo que ocupa, e o que nos deixa sem reação é, às vezes, sem palavras, né, também, diante do absurdo. Bota absurdo nisso, né, gente? Semana passada, que no caso essa carta aqui, acho que, se não me engano, foi escrita em 2019, tá? Semana passada, Bolsonaro disparou mais uma das suas, desta vez, glorificando o trabalho infantil. E acabou tendo de se explicar novamente. Ele diz, depois se desdiz e passa dias tentando explicar as merdas que ele fala, né? Talvez isto seja estratégico, um recurso intencional de desinformação, ou talvez seja meramente um despreparo mesmo. De qualquer modo, os estragos da consciência coletiva são devastadores. Então, ontem de manhã recebi uma emocionante mensagem da professora Dirce, que de maneira clara, lúcida e sábia explica-nos por que o trabalho infantil jamais deveria ser aceito. Sendo assim, quero compartilhar com vocês essas considerações. No caso, foi escrito por Henri Bugalho esse livro, tá, gente? Agora sim eu vou começar a carta para você. Caro senhor Henri, como vai? Espero que este e-mail encontre bem. Vejo seu canal na internet, ouço e medito sobre seus comentários e o considero muito lúcidos. Razão pela qual escrevo para falar sobre um tema acerca do qual houve comentários recentes por parte do senhor Jair Messias Bolsonaro. Trabalho infantil. Espero que minhas letras cheguem até você, a fim de que por meio da sua voz ecoe um brado. Trabalho infantil não pode ser aceito no Brasil, de maneira alguma. Creio ter autoridade para falar sobre o tema. Meu nome é Dirce Pereira da Silva e sou de Penápolis, São Paulo, cidade que nasci no dia 19 de dezembro de 1934. Diferentemente de você, portanto, não sou jovem. Encontro-me a caminho dos 85 anos de idade. Estou ciente de que cheguei ao rumo final da minha vida. Justamente por me encontrar nessa etapa derradeira e última da minha existência, desejo completamente sua fala aos nossos irmãos brasileiros, porque vivi um trabalho infantil na pele. Nunca mais terei 5, 10 ou 15 anos de idade. Todo esse tempo foi perdido para vencer a fome. O presidente da República, nascido aqui na vizinha cidade de Glicério, São Paulo, disse que desde os 8 anos fazia pequenos serviços rurais para colher e quebrar milho, apanhar bananas e as colocar em caixa, etc. Em tom irônico, afirmou, o que o dono da fazenda quase não estava por lá, seu capataz. Aquele que dá ordens no lugar do patrão. Era Pisse-Geraldo Bolsonaro, ou seja, seu pai. Aviso desde já que quem escreve esse texto é uma preta, neta de um casal de escravos que só foram alforriados após a Lei Áurea pelo lado paterno. Meu avô João começou a vida sendo chamado de Preto João, seu nome ou sobrenome simplesmente apelidado como um animal qualquer. Começou a trabalhar com 4 a 5 anos de idade, assim como a totalidade da minha família. Jamais soube quem eram os seus pais, pois negros existiam em senzalas, apenas para se reproduzirem. Meu avô, João, começou a vida sendo chamado de Preto João. Já tinha lido essa parte. A minha avó Rosa teve história bastante similar à do meu avô. A diferença foi apenas a de saber o nome do seu pai e de sua mãe. Olha só, gente. Que sobreviveram até depois de 13 de maio de 1888. Nenhum deles, porém, teve infância, vida ou velhice. Ambos nasceram e morreram sem nunca ter aprendido a ler e escrever.
assim como jamais viram o mar. Meu pai, nascido em 1904, questionava-me se era verdadeiro o que ouvia falar. Disse aquela água toda salgada de verdade? O pai dela, né, tinha essa dúvida. Foi por pouco que não tivemos morte e vida severina. A vida foi longa para quase todos, exceto para meu avô e minha avó maternos, os quais morreram de fome bem antes do 30. Minha avó materna, ao que sei, chama-se Vitória e faleceu durante o parto da minha mãe, aos 24 anos. 5 meses depois, por tuberculose, meu avô morreu, Vicente, que à época somava 27 anos de idade. Meu pai se chamava Marinha Aurélio da Silva e minha mãe era Maria Rita Pereira da Silva, os quais nunca foram meus capatazes. Nunca possuíram terra que fosse deles e também nunca deram ordem em nome de seus chefes. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meus tios e meus primos trabalhavam sim, e muito, na colheita de café, de algodão, nas fazendas aqui da região noroeste paulista, onde eu e o presidente Jair Bolsonaro nascemos. Assim como toda a minha família, eu fui também obrigada a trabalhar nisso desde meus 4 a 5 anos de idade. Obrigada. Desejo sublinhar que o trabalho infantil não se tratava de uma escolha. Trabalhar desde a infância era, para minha família, a única possibilidade de lutar organizadamente contra a fome. Meu trabalho vinha dessa necessidade e em nada me enobreceu, tal como jamais fez o mesmo com a minha família toda. Talvez essa necessidade de trabalhar para não passar fome venha desde quando meus ancestrais africanos vieram para o Brasil. Dentro de minha família e de tantas outras similares a ela, jamais escutei que alguém se sobressaiu. A história parecia infinita. Todos nasciam para trabalhar, reproduzir-se, seguir e morrer. Se não houvesse fatalidades excepcionais em minha família, muito provavelmente eu mesma não conseguiria me libertar desses grilhões da escravidão, porque embora ela já não existisse formalmente desde 1888, ainda havia fome, e esta impiedosamente sempre nos rondava. Quando o senhor presidente falou em apanhar milhos, confesso que senti um imenso vazio. Nunca tive um único brinquedo na vida que fosse espigas de milho, para que fossem as minhas filhas. Todas as minhas bonecas de milho tinham nome, mas já aos 5 anos de idade eu era obrigada a acostumar-me com a ideia de ser a pior de todas as mães, pois sequer conseguia garantir algum futuro breve para essas minhas filhas. Será que o presidente da República ou alguém que jamais tenha passado fome conseguiria imaginar uma criança com 4, 5 ou 6 anos de idade que tinha espigas de milho como filha e sentia a dor mais profunda que existe quando a própria mãe arrancava das mãos de uma menina para cozinhá-las e comê-las? E eu sequer podia lhe dar uma oferta de velório digno. Nossa, muito triste, né? Porque muitas crianças não têm mesmo realmente o que brincar e fazem as espigas de milho de boneca. Eu já ouvi muito falar isso, realmente. Sentia-me canibalesca por ver que teria que comer minhas próprias filhas. Eu permiti que meus pais, avós e tios a comessem. Enquanto isso eu chorava muito. O senhor presidente não deve imaginar. Eu espero que jamais tenha que pensar no quanto é traumático para uma criancinha ter que mastigar seus brinquedos amados como filhos e se calar. Porque na mesa era grande, a família idem e a fome ainda maior. Nasci no campo, mas durante o impulso da industrialização brasileira, os trabalhos começaram a ficar cada vez mais escassos e a fome começou a nos matar de forma literal. Embora esse fato tenha ocorrido em 1939, jamais conseguirei esquecer-me dele. Muito longe, avistei meu pai chorando enquanto conversava com a minha mãe, pois ele sempre foi ensinado a não demonstrar fraqueza perante a sua família, que incluía meu avô, meu pai, até mim, a filha. Meu pai tinha medo, muito medo, mesmo de que eu morresse, tal como outras 11 gravidez que minha mãe perdeu. Eu poderia ter 11 irmãos, mas sou eu e filha única de um casal em plena década de 1930. Isso não era planejamento familiar. Ninguém da minha família imaginava que era isso.
Muito ao contrário, faziam piadas sobre suposta ausência e heredidade do meu pai, ou então que a mamãe era amaldiçoada, pois matou sua mãe justamente no momento em que nasceu. Nossa, gente, que carta emocionante, né? Vamos lá, vamos continuar. Espero que esse vídeo não fique muito longo, tá? Mas se ficar, por favor, vocês escutem até o final. Até eu tinha medo de morrer, porque se minha mãe não conseguisse levar adiante os meus possíveis 11 irmãos, por qual razão eu seria a mais forte? Somente pudemos descobrir que minha mãe nunca teve outros filhos, porque em 1996, num exame de rotina, o médico constatou que ela teve eritroblastose fetal. O problema é que, em 1996, minha mãe já vivia em estado vegetativo por sofrer de mal de Alzheimer. Eu somente pus fim àquele pesadelo da minha infância aos quase 62 anos de idade. Meu pai pôde saber de tudo cerca de 3 meses antes da sua morte, ao qual se deu em 1/5 de 1996. Voltando ao passado, meu pai e minha mãe se mudaram para a cidade a fim de procurar trabalho. Ele capinava terrenos, varria, carregava lixo, até que começou a trabalhar numa olaria. A mamãe não, ela é lavadeira e eu, ao seu lado, permiti-lhe ampliar o número de fregueses, como ela dizia. O vô João ainda estava vivo quando entrei para a escola e aprendi a ler e escrever, graças a uma das freguesas de minha mãe. Ela comprou cadernos e lápis. Quando vi a professora, pensei que havia encontrado finalmente o que desejava ser mais. Ao comentar isso em casa, minha avó já aconselhou o pai a não permitir que eu sonhasse tão alto assim, pois sofreria. Nem meu pai acreditava nisso. Uma professora preta? Acho que nem pode ter alguém assim, meu pai disse. Isso não pode ser racista, mas por ser um preto analfabeto, eu nasci em 1904 e que tinha como única visão de mundo a necessidade de trabalhar e sobreviver, o que se poderia esperar de um dos filhos de um casal de escravos supostamente libertos em 13/5 de 1888? Só que houve sim a primeira professora preta, eu. Meu pai teve muito orgulho disso até a última frase da sua vida, quando disse: "Obrigado por existir, minha filha." Mas enfim, naquele tempo a escola pública era direcionada apenas à elite. E por isso o ensino era bom e os professores, todos eles recebiam bons salários, dedicavam-se e eram existentes. Tanto que com eles aprendi a aprender sempre. Se sou capaz de enviar um e-mail, algo impensável na década de 1940, é porque aprendi as lições primeiras e indispensáveis de qualquer aluno. Havia um único problema: os cursos eram diurnos, todos eles, porque eram destinados a quem não trabalhava. Só vi cursos noturnos a partir da década de 1970. E ainda assim, com reservas, meus pais só me permitiram estudar se eu, pela manhã, frequentasse as aulas, mas durante a tarde e o começo da noite levasse e passasse roupa junto com a minha mãe. Ou seja, né, ela tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, coitada. Então, madrugada dentro, fazia as minhas lições e estudava à luz da lamparina. Minha média de sono era aproximadamente 3 horas por dia. O sono e a dor em meus músculos e minhas mãos foram gritos sufocados em meu peito até dezembro de 1954, quando me tornei professora normalista, que lecionava para o 1º a 4º ano de ensino primário. Meu avô não pôde ter o orgulho de me ver sendo respeitada pelas mesmas pessoas que sempre respeitaram a ele e a minha família toda. Enquanto meu pai trabalhou na olaria, seu patrão mandava roupas de sua casa para que lavássemos. Acho que não chegava a somar uns 15 anos de idade quando aquele velho perguntou ao papai por quanto ele me venderia. Gente, cara. Muita gente pensa que pobre não é honesto, mas a minha família toda sempre foi. O motivo era simples: a única coisa que possuímos em nossa vida era a honra. Por isso mesmo o papai disse ao patrão que, se ele repetisse aquela pergunta, normalmente seria morto. E quase foi. Houve demissão, foi inevitável. Trabalhei como professora efetiva da rede pública do estado de São Paulo por 49 anos e 8 meses, do início de 1955 a 2004, pouco antes da minha aposentadoria compulsória, que daria quando completasse 70 anos de idade em 19/12/2004. Nunca faltei ou cheguei atrasada ou uma única aula durante todo esse período. Jamais deixei
de estar dentro de uma sala de aula em contato direto com meus alunos e até negligenciei minha própria saúde para jamais me ausentar. Sabe por quê? Porque, como dizia minha mãe, se eu quisesse ser respeitada pelos meus colegas de trabalho, todos brancos, eu deveria ser 10 vezes mais correta e prova que eles. Verdade, gente. Isso é muito verdade. Meu salário de professora permitiu-me cuidar melhor do meu pai e da minha mãe, a fim de que eles pudessem ter uma velhice tranquila. Consegui fazê-lo, mas ninguém imagina o preço que tive que pagar. Meus parentes e amigos se afastaram de mim porque se sentiram envergonhados em falar com uma professora, ao passo que colegas de trabalho não aceitavam a cor da minha pele. Essa história poderia ser interessante caso considerássemos que a minha conduta permitiu me transformar em uma pessoa que por maior tempo continuou lecionando na rede pública em toda a história do estado de São Paulo. Fui homenageada pelo governador do estado, em pessoa, durante um almoço especialmente dirigido a mim, mas trocaria aquele almoço, aquela homenagem, qualquer outra coisa, por não sofrer o que eu sofri. Não sou tola, sei que minha história é bonita, pode ser tocante, tenho ciência até mesmo de que minha trajetória poderia ser utilizada como exemplo de alguém que veio da miséria extrema, superou e encerrou sua carreira com muita dignidade. Mas somente eu sei o preço que paguei por isso. Felizmente me aproximei uma vez na vida e fui correspondida. Me apaixonei. Mas ele era branco e eu não. A mãe dele foi contrária ao nosso casamento. E sem forças para mais lutar, eu vi-o partir de São Paulo, onde morreu anos depois. Não tive amor e não tive filhos, fui ignorada durante meus primeiros 20 anos de trabalho como professora e às vésperas de completar 70 anos de idade conquistei o que me negaram ao longo de toda a vida, o respeito. A solidão maltrata demais. Quantas pessoas deixaram de ser meus amigos por medo? Durante minha infância, todos sem exceção, se minha trajetória pudesse ser vista como um belo romance, asseguro vivê-la, a minha vida pela pele negra fez a carne que há por debaixo dela sentir muita dor. Nenhuma criança possui vocação para o crime. Em 84 anos de vida, posso testemunhar que nunca tive um único cheque devolvido. Se algum dia praticasse crimes, minha mãe e meu pai morreriam de desgosto, pois viveram honestamente, tão honestamente que em 9 décadas de vida jamais viram o mar. Não sou tola para pensar que a realidade cultural, social e política hoje, similar àquela da minha época, já não estava em 1930. O que isso significa? O que o senhor presidente e muitos outros já deveriam ter solucionado essa questão há muitos anos, até mesmo para enobrecer seres humanos, mas na época correta. O lugar de criança não é no trabalho, nem no crime, nem qualquer outra coisa diferente da escola e formação. Esforce-se para que o Estado ofereça estudo de boa qualidade, universidade para assim desejar cursos técnicos, etc. O senhor, ao naturalizar seu pudor alguma em necessidade de trabalho infantil, dizendo que não faz mal a ninguém, oferece à criança jovem desse país somente a servidão. O que pensar sobre isso? Gostaria que o presidente Jair Bolsonaro me oferecesse uma única resposta. Se uma criança com 8, 10, 12 a 14 anos de idade perguntasse-me vale a pena trabalhar para receber um salário mínimo, mais ou menos, né? Com retribuição do seu trabalho, mas ao mesmo tempo um traficante garantir e provar a essas mesmas crianças que no mundo do crime elas receberão 10 mil reais mensais, o que elas optariam? O presidente acredita de fato que trabalhar por R$ 998 reais ou até menos que isso enobrece alguma criança ou jovem? Não estou falando aqui de adultos, porque esses, na maioria dos casos, já têm discernimento sobre consequências de se envolver no mundo de crime. Provavelmente, aliás, envolveram-se com crime e jamais mostraram essas pessoas, quando ainda eram crianças, uma forma de mundo que não fosse a barbárie. Crianças e jovens ainda estão em processo de formação, de valores e caráter. A escola, garanto, é o único local que aprenderão valores mais nobres ao propor trabalho de crianças aos jovens. O presidente da República incentiva a maior chaga desse país, que é a opção de entre perpetuar-se na miséria física ou na miséria moral. Peço ao senhor presidente que tome vergonha na cara. Perdoe-me, jovem Henry,
por considerações tão extensas, mas não cheguei aos 84 anos para ser covarde. Demorei muitas horas para escrever tudo isso, porque tive que contar com a ajuda de terceiros para digitar. Está frio e por tal razão minhas mãos estão mais trêmulas que de costume. Tenho mal de Parkinson, mas estou viva. Sou cidadã e nunca compactuei com regimes ditatoriais como esses que o presidente idolatra, incluindo a ditadura militar desse país. Somos dois. Vale lembrar que eu já era professora e tinha 30 anos de idade quando depuseram João Goulart e implementaram a ditadura civil-militar no país. Um dia, se você quiser, contarei detalhes o quão horrível foi aquele período. Chegaram a ameaçar de morte minha mãe, meu pai e minha velha avó Rosa, caso eu não denunciasse meus colegas subversivos. Abraços, Dirce Pereira da Silva.